Fala, meu caro estudante, tudo bem? Você sabe fazer distribuição eletrônica em íons? Quando eu falo de íons, eu estou falando de duas espécies básicas. É o cátion ou o ânion. O cátion é a espécie carregada positivamente e o ânion, espécie carregada negativamente. Para você fazer essa distribuição eletrônica dessas espécies carregadas, que são íons, você tem que lembrar desse diagrama. É o diagrama de Linus-Pauling ou o diagrama de níveis de energia. E aí você tem que seguir o caminho que está desenhado aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim sucessivamente, a depender de quantos elétrons você vai distribuir. E aí você vai escrevendo conforme a quantidade de elétrons que tem nas camadas. E aí você tem a distribuição em ordem crescente de energia. Para você fazer a distribuição de um íon, primeiro você vai raciocinar como seria a distribuição do átomo neutro. Vamos fazer um exemplo? Para o íon cátion 2+ do cálcio. Como que é a distribuição eletrônica desse íon? Então, primeiramente, a primeira etapa é você fazer a distribuição do átomo neutro. Então, olha aí na tabela periódica e encontra o cálcio. Você vai encontrar o número atômico do cálcio igual a 20. Se ele é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, ele tem 20 prótons e tem 20 elétrons. Então faça a distribuição de 20 elétrons. Vai ficar assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Vai para aqui. Somando esses números sobrescritos, vai ter que dar 20, porque são a quantidade de elétrons nas camadas. Isso é o átomo neutro. Agora vamos pensar o seguinte, para que uma espécie carregada positivamente seja formada, ele tem que perder elétrons. Quem tem que perder elétrons? O átomo neutro deve perder elétrons para ele ficar carregado positivamente. Por quê? Porque ele vai ficar com mais partículas positivas do que partículas negativas. Inicialmente ele tem 20 prótons e ele vai permanecer com os 20 prótons quando ele estiver na forma de íon. Só que agora ele está perdendo 2 elétrons. Quando ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com 2 partículas a mais carregadas positivamente, que são 2 prótons a mais no núcleo. Portanto, ele fica com 2+. Então você vai ter que tirar aqui 2 elétrons da espécie neutra. Tire esses 2 elétrons da onde? Da camada de valência. Tem que tirar da camada de valência, a camada mais externa, que é a camada mais distante do núcleo. Tirou os 2 elétrons da camada de valência? Pronto. Agora você reescreve, ou melhor, copia as informações do átomo neutro sem a última informação aqui. Porque você tirou esses 2 elétrons. 2 menos 2, 0. Vai ficar 4s0. Aí você não reescreve, porque não vai aparecer nenhum elétron ali. Portanto, a distribuição eletrônica do cálcio 2+ seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Percebam que agora ele diminuiu a quantidade de camadas. Agora ele tem 3 camadas e na camada de valência, que é a 3, agora tem 8 elétrons na camada de valência. Fechou? Agora vamos fazer para um ânion. O ânion S2-, cujo nome é sulfeto. É o ânion do átomo de enxofre. Segue o mesmo raciocínio. Faz primeiro do átomo neutro enxofre. Olha aí na tabela periódica se você encontra esse número aqui. Encontrou? 16. Isso. Esse número representa o quê? O número atômico. Ele é neutro, não está aparecendo carga. Se ele é neutro, número de prótons é igual ao número de elétrons. Como assim, professor? Esse 16 é um número atômico, representa o número de prótons no núcleo. E se ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, faz aí rapidinho a distribuição eletrônica de 16 elétrons. Fica assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Somando esses números aqui, é igual a 16. Agora, raciocina. O átomo neutro tem 20 elétrons, certo? Para ele ficar carregado negativamente 2-, ele tem que receber 2 elétrons. Quem que recebe 2 elétrons? O átomo neutro. Então você vai ter que colocar aqui, 2 elétrons mais 2,
São os 2 elétrons que ele está recebendo, certo? Vai cair aonde? Aonde que vai esses 2 elétrons? Ele vai na camada de valência, no caso, onde tem espaço. O P tem espaço, ele tem espaço vazio. Tem um subnível aqui que tem ainda lugar para ser armazenado elétrons. E aí então ele fica 3s2, 3p6. Então você vai fazer o seguinte, faz esse raciocínio e reescreve a distribuição eletrônica do íon sulfeto. E aí fica assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Agora ele tem 8 elétrons na camada de valência e a camada de valência é a 3. Fechou, galera? Até a próxima.